Olá, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse primeiro vídeo dando vida ao meu canal. Então, eu me apresento, meu nome é Cláudia, eu sou adventista do sétimo dia e eu quero começar a minha caminhada neste mundo virtual falando um pouquinho da minha trajetória de vida para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim. Mas antes de mais nada, eu gostaria de começar com uma passagem que eu amo muito, que se encontra em João. Abra sua Bíblia em João 15:5, que está escrito assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Essa passagem é muito importante na minha vida, porque eu descobri exatamente que nós somos totalmente dependentes de Deus. E o dia que nós reconhecemos isso, o dia que nós passamos a reconhecer essa dependência, a vida passa a ser mais leve, a vida passa a ter mais sentido e a gente passa a sofrer menos. Porque sem mim nada podeis fazer significa tudo. Significa nada é exatamente nada. Se eu estou aqui neste momento agora fazendo esse vídeo, porque Ele permitiu que eu estivesse. Se eu amanheci hoje, Ele permitiu que eu amanhecesse. Se eu almocei hoje, Ele permitiu que eu almoçasse. É Ele me dá vida a todos os meus passos, o meu olhar, o meu falar, o meu ouvir, o meu gesticular, tudo vem dele, porque sem mim nada podeis fazer. Quero contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu vivi 11 anos na Itália, saí daqui de um país aparentemente sem esperança, isso há quase 12 anos atrás, e fui me aventurar em um país. E lá eu passei por experiências muito dolorosas, mas que serviram para o meu crescimento espiritual. Porque Deus permite o nosso sofrimento para que nós reconheçamos que Ele é o Deus soberano, digno de toda honra e toda glória, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Ele não impede a nossa estrada, porque Ele nos deu liberdade. Nós somos criados seres livres, ou seja, Ele não nos quer que nós o sigamos por obrigação, por pressão, por força, né? Mas por amor. Ele quer que nós obedecemos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, por amor às suas leis. Mas quando Ele vê que nós não somos felizes, que nós estamos buscando a felicidade de alguma maneira, em algum lugar, para a sobrevivência, para tentar sonhos, para tentar coisas materiais, Ele permite. Então Ele permitiu e eu fui, e lá eu estive por 11 anos. 11 anos se passaram, eu estava longe da presença do Senhor, tantas coisas aconteceram nesses 11 anos e eu me rendi aos pés de Cristo e voltei para os teus braços. Eu vou só contar assim alguma coisa rapidinha, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e às vezes assim fica até cansativo você escutar uma história por muito tempo num vídeo, principalmente que você não conhece, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Nesse tempo de Itália, por tantas experiências que eu vivi, eu trabalhei como cuidadora de idosos com doenças, pessoas de Alzheimer, Parkinson. Trabalhei no restaurante como lava-prato, como doméstica mesmo. São os empregos que nós temos fora do Brasil. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente pensa assim,
Eu quero mais é ganhar dinheiro. Não importa o que eu vou fazer. Eu sou forte, eu sou determinada, eu enfrento tudo que vier, eu não tenho preguiça de trabalhar, porque o importante é o dinheiro que eu vou receber, não é verdade? Então, quer dizer, a gente pensa no euro, a gente pensa no dólar, a gente não pensa na saúde, a gente não pensa na tristeza, a gente não pensa na depressão, a gente não pensa na solidão, a gente pensa nas coisas materiais. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cheguei a trabalhar 12 horas por dia, eu emagreci 13 quilos e fiquei deprimida, fiquei melancólica, estava praticamente doente mental, junto com os meus conflitos, com a solidão, com a tristeza, com a indiferença. Mas mesmo assim, Deus me deu a mão, Ele me segurou. E nesta solidão, eu tive um encontro com Cristo. E ali surgiram planos, surgiram sonhos e surgiram grandes expectativas, uma grande esperança, uma grande vontade de viver e trabalhar na obra do Senhor. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu já cantava na igreja há uns anos atrás, antes de sair do Brasil, em algumas igrejas. Cantei até no aniversário da minha mãe, de 60 anos. E eu achei que poderia nascer um grande sonho de um CD. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com Deus e disse: Senhor, me tira desse lugar, me tira dessa vida, me tira dessa situação. Porque se o Senhor me tirar, eu prometo que eu vou honrar o seu nome, que eu vou te servir como o Senhor quer que eu sirva, vou te obedecer e vou testemunhar e vou trabalhar na sua obra. E aí, devagarzinho, as coisas começaram a clarear. Eu comecei a escrever algumas canções, algumas coisinhas, do meu jeito, até porque eu nunca fui compositora. Mas Deus prepara, Deus ensina, porque se for do propósito dele, se for sonho dele, com certeza se realizará. Ele te molda. Você pode não ter experiência, mas ele te prepara para você ter experiência lá na frente. Ele não olha aquilo que você foi, ele olha aquilo que você será. Isso é a parte mais linda do nosso Deus, porque ele nos ama incondicionalmente. Ele não exige de você, ele aceita você como você realmente é. E ali, nas minhas lágrimas, nas minhas angústias e no meu sofrimento, em uma casa sozinha, eu comecei a escrever algumas coisas, aparentemente sem nexo. Não sei, eu olhava, gostava, e ali eu comecei a escrever algumas coisas e comecei a sonhar com o mundo musical. E aí eu arrumei um outro emprego aqui, eu perdi um emprego muito bom que eu tinha no restaurante, porque o restaurante fechou. E foram quase 2.000 euros perdido, porque era isso quase que eu ganhava. Você imagina, lavando prato, 12 horas por dia, mas eu trabalhava 7 dias na semana. Mas tudo bem, eu não percebia que eu estava ficando doente, que eu estava ficando estressada, muitas dores de cabeça, muita tristeza na alma, porque a minha vida se tornou escravidão, escravo do trabalho, escrava do dinheiro. E o restaurante fechou, e aí 40 dias depois eu arrumei um outro numa casa, depois fiquei ali tantos anos, 2 anos, depois arrumei uma outra casa e surgiu o meu documento, porque surgiu uma lei, né? E glória a Deus, essa família me assumiu e eu consegui o documento para ficar legalizada no país. Até então eu era ilegal. Andava em dia, certinho, mas eu não tinha documento. Se a polícia me parasse, eu não tinha documento. Mas depois que a minha patroa deu entrada para mim no documento, então eu não tive mais que me preocupar. Por quê? Porque eu tinha um documento que comprovava que eu estava à espera de um documento que me legalizava no país.
E nesse tempo, escrevendo aqui, escrevendo ali, eu fui juntando meu dinheirinho e eu consegui realizar um grande projeto depois de quase 3 anos tentando. Eu pensei que eu não fosse conseguir, porque quando você tem apoio de alguém por trás que te orienta as coisas, fica muito mais fácil. Mas como eu poderia ter apoio se ninguém me conhecia? Eu era simplesmente uma pessoa desconhecida. Ninguém sabia nem que eu cantava. Como é que eu poderia gravar um CD? E quando eu dizia para as pessoas que eu estava fazendo um CD, era até cômico, porque as pessoas diziam assim, ria um pouquinho, então dizia assim, tá, você gravou um CD, mas como assim? Eu nem sabia que você cantava. Nem eu sabia. Mas Deus prepara. Então, o que aconteceu? Eu escrevi tudo, tive a adaptação de uma cantora que me deu uma mão, e a Sancha Guedes, e consegui um produtor em São Paulo através de um contato virtual, e assim à distância eu fui devagarzinho tentando realizar um sonho aparentemente impossível. Quando eu saí do país, Deus abriu todas as portas possíveis e imagináveis, coisas que eu jamais poderia imaginar. Eu recebi dinheiro de empresa que eu nunca, assim, não estava nem previsto receber. O dinheiro saiu 2 dias antes da viagem. Consegui vender o meu carro de maneira assim fantástica, de um dia para o outro. Então é assim que Deus faz. Ele vai abrindo as portas, porque Ele sabe que lá na frente a gente vai se encontrar de novo com Ele. Ele deixa você ir. Ele deixa você passar pela grande prova de fogo, para que você reconheça que sem Ele você nada pode fazer. Então, eu peguei o avião e vim para o Brasil para realizar esse projeto, isso em 2015. E o que aconteceu? Eu esperava, eu muito leiga, não tinha a menor noção de nada, de música, de produção, de tempo, de nada. Absolutamente crua nisso tudo. Então eu vi confiante de que essa pessoa iria cumprir aquilo que ela havia prometido. Então eu fiz os meus planos, os meus cálculos, e eu falei, vai dar certo. Então eu fiz uma prospectiva de viagem de 7 meses. Eu achei que em 7 meses tudo ia ser perfeito. O CD ia sair em dezembro, janeiro, eu ia cantar nas igrejas, eu ia dar o testemunho. E em junho eu estaria voltando para a Itália, conforme eu planejei. Mas nada saiu desse jeito. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, e minha família já estava no meu pé, querendo que eu processasse o produtor. Todo mundo pedindo para eu processá-lo. E eu cheguei quase a fazer, porque eu estava altamente estressada e pensei que eu tivesse realmente levado um golpe. E eu chegava e dizia para Deus assim, quem diria, eu que sempre fui tão cautelosa nas coisas, caí no golpe, como muita gente cai. E aí foram lágrimas e mais lágrimas, eu perdi dinheiro, lágrimas. Depois de 3 anos eu vim resolver um projeto e nada aconteceu. Eu passei umas experiências muito negativas com esse sonho que eu achei que não ia acontecer. Mas quando Deus tem planos para nós, meus queridos, nós não devemos nos desesperar. Sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos preparados para receber as bênçãos que vêm dos céus. Nós precisamos ter a mansidão no coração, precisamos ter a paz no coração, precisamos estar em sintonia com Deus para testemunhar verdadeiramente aquilo que Ele fez, né? Ele fez e continua fazendo para nós. Então, quando eu já estava no meu limite do meu limite, estressadíssima, achando que eu tinha levado golpe, porque até então o rapaz não me atendia mais, ele não atendia mais telefone, ele me ignorava,
ele me excluiu do Facebook. Tudo isso eu passei. Você imagina, você não ter contato com uma pessoa, você não conseguir falar com ela e você dizer assim, mas por que está acontecendo isso? Eu paguei tudo, eu não devo nada. Por que essa pessoa está me evitando? O que eu fiz? Como não tinha resposta, então a única saída dessa pessoa era fugir, porque ela não tinha concluído o projeto. E o que ela ia dizer para mim? Nada. O dinheiro, com certeza, recebeu. Mas aí Deus foi amansando meu coração, O tempo foi passando, minha viagem para o dia meados de junho e nada do CD sair. O que eu fiz então? Tive que prorrogar a minha passagem pagando uma multa de R$800. Paguei essa multa e prorroguei para 29 de novembro. A multa por minha conta, lógico, né? A pessoa não iria assumir. Mas passou junho, julho, agosto, setembro, nada do CD sair. E aí, eu já estava tranquila, relaxada, não estava mais ligando, não tinha mais aquela desesperação de antes, aquele desespero, né? Aquela tensão. Então, quando eu relaxei, em outubro, ele liberou a matriz e finalmente a matriz saiu para poder ir para a fábrica para gerar as cópias. E o que aconteceu? Eu pensei, bom, eu viajo em novembro, 29 de novembro, porque eu não poderia ficar mais de um ano fora do país para não perder o documento. Mas eu não tinha saída. Então eu tinha duas opções. Ou eu deixava o CD para trás, pegava o meu avião e voltava para a Itália sem ter nada concreto, nem emprego, nem casa para morar, nem nada. Ia ficar lá na casa dos meus amigos ou na casa da minha irmã que mora lá em Verona. Ou então eu renunciava e esperava o meu projeto ficar pronto e assumia a minha vida aqui no Brasil com a minha família, com os meus 2 filhos e com os meus pais, né, meus irmãos, minha família e a minha casa que eu deixei aqui. Eu analisei bem tudo isso friamente, apesar de Itália ser um país muito lindo, mas que quem viveu lá sabe da realidade, porque só sabe da realidade quem passa e quem vive a experiência. É muito lindo a gente fazer comentários fora, mas eu nunca menti e nunca escondi a realidade que eu vivi. Eu sempre fui verdadeira em tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu pensava. Eu nunca iludi ninguém quando se manifestava em mim, né, comigo, o desejo de ir para lá. Eu falava a realidade, porque o que eu passei eu não queria que ninguém passasse. Então, o tempo foi passando e eu dizia, eu tenho que decidir rápido, até porque a minha viagem é dia 29 de novembro. E eu fiz as contas. A matriz foi liberada em outubro, a minha viagem era para o dia 29 de novembro e o tempo não dava para fazer tudo em menos de 30 dias. Então eu deduzi uma coisa, Deus não quer que eu volte. Porque quando eu fui, Ele abriu todas as portas. Dinheiro que eu não esperava, eu recebi. Carro que eu nem sabia vender, eu vendi. E agora, para voltar, Ele fechou as portas. Por isso que eu digo para vocês, a palavra de Deus, João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Você pode bater a cabeça, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas se Deus não quiser, você não vai realizar. Ele pode permitir alguma coisa para que você passe pela prova de fogo e reconheça que sem Ele você nada pode fazer. Então, no dia 29 de novembro, eu estava no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga da igreja. Fui lá
passar alguns dias no Rio. Era o dia da minha viagem. Eu estava lá, no Rio de Janeiro, olhando para o céu de uma janela, pensando, neste momento, eu estaria voando. E eu, com muita emoção, digo, eu renunciei a um sonho que muitos lá fora estão tentando e não conseguem. Eu renunciei a um documento, eu renunciei a uma vida até melhor, porque a Itália com certeza te dá qualidade de vida. Mas se Deus quis assim, eu digo para Jesus, eis-me aqui. Eu estou pronta para servir ao Deus do impossível, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, ao Deus de ontem, de hoje e eternamente, ao Deus que cuida de mim em qualquer lugar que eu esteja. Porque se eu estiver caminhando com Cristo aqui no Brasil, com certeza nada vai me faltar, porque Ele prometeu estar comigo. Ele prometeu, Ele disse, aqueles que me honram, eu honrarei. E se eu estiver nos seus caminhos, eu não tenho que temer nada, porque eu sei que Ele cuida de mim, Ele me sustenta, Ele ampara. Então, eu tive que renunciar, e quando foi em março, o CD finalmente saiu para a honra e glória do meu Deus e do teu Deus, porque o Deus que eu sirvo, o Deus da vitória, Ele dá a vitória a você também, meu querido. Se você está passando por alguma dificuldade hoje, que você acha que você não está conseguindo vencer, não temas, porque Deus está contigo e tudo posso naquele que me fortalece. Aceita a prova, aceita, porque com certeza é a prova de fogo que vai te moldar e te vai preparar para receber as bênçãos. Porque muitas vezes não adianta querer receber as bênçãos se nós não estamos preparados. Eu gravei um clipe que vocês podem ver no meu canal, uma música, É Só Dizer Que Sim. E glória a Deus, essa música é uma mensagem para você e para mim. Diga sim para Jesus. Não tenha medo de abandonar o mundo para seguir a Jesus, porque esse mundo já está perdido mesmo. Não adianta nos iludirmos achando que isso aqui vai melhorar. Não vai, meus queridos. Não vai melhorar. Pelo contrário, a tendência é piorar. Porque os homens ambiciosos, eles não querem melhorar o mundo. Eles querem monopolizar o mundo. Eles querem viver e fazer aquilo que eles querem. Enquanto isso, os pobres estão sofrendo desigualdade social absurda. Pessoas ganhando milhões e outros ganhando nada. Pessoas passando fome. E o governo poderia sim fazer alguma coisa para ajudar, mas eles não têm interesse em ajudar pobres. Vocês acompanham as notícias, então eu desafio você neste momento. Entrega a tua vida a Cristo. Diga sim para Jesus. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Ele permitiu que eu ficasse, porque Ele me quer na tua obra. E eu disse sim para Ele, por isso eu fiquei aqui e hoje eu sou muito mais feliz. Eu tenho grandes lembranças da Itália. Foram 11 anos, fiz grandes amigos, uma cidade maravilhosa, muito linda. Mas nada melhor do que a minha própria casa, o meu próprio país. E principalmente quando nós temos ao nosso lado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós temos ao nosso lado um Deus que nos sustenta. Então,
eu quero deixar para vocês essa mensagem. Sem mim, nada podeis fazer. Reconheça que você precisa de Deus para todas as coisas. Reconheça que sem Ele você nada pode fazer. Que é Ele que te levanta, que é Ele que te dá vitória, que é Ele que permite a tua dor, para que você reconheça que sem Ele a tua vida não tem valor. Essa é a minha mensagem para você nesse primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Curta lá o meu vídeo, é só dizer que sim. E eu estou aqui. De vez em quando eu vou trazer umas mensagens para vocês. E eu gostaria que vocês me apoiassem nesse lindo projeto que eu abracei, que é levar o Evangelho e pregar o amor de Jesus a todos os povos. Por isso eu disse sim para Jesus. E você? Já disse sim para Jesus? Então, se não, diga sim para Ele, que eu tenho certeza que sua vida vai ter grandes vitórias. A paz de Cristo. Um abraço e até a próxima.